Olá, turma. Então, dando continuidade àquele conteúdo de PG, eu vou entrar agora na fórmula do termo geral, né? Então, a fórmula do termo geral é para achar qualquer termo, né? Qualquer termo, a diferença agora é que ao invés de somar, a gente multiplica. Então, vai ser sempre o primeiro termo, multiplicando o número de razões. Só que como multiplica, o que acontece? Ao invés de você somar, você eleva o expoente. Então, por isso que a fórmula aqui é n menos 1 no expoente, tá? Porque quando a gente multiplica uma mesma razão, né, várias vezes, isso aqui aumenta o expoente. Posso transformar isso aqui em uma potência. Por exemplo, 2 multiplicado 3 vezes, 2 elevado a 3, né? Se for 5 repetido 4 vezes, por exemplo, eu posso escrever isso como 5 à quarta. Então, como é multiplicação, a razão, como ela vai multiplicando várias vezes por ela mesma, vira uma potência. Por que é n menos 1? Porque a gente já sabe, é igual aí o raciocínio é parecido de PA, que a gente já está usando o primeiro termo. Então, eu diminuo 1, tá? N menos 1. Então, vamos lá. Pode usar a fórmula, como também não pode ir multiplicando. Eu aconselho usar a fórmula quando for o número de n for muito alto, né? O valor for muito alto, 20, 30. Quanto mais alto, mais multiplicação a gente faz. Então, a primeira questão aqui do exercício, em uma PG de 6 termos, então, n é igual a 6, né? N é igual a 6. A razão vale 4, então Q vale 4. O primeiro termo vale 3. Calcule o último termo. Então, se eu quiser usar a fórmula, então o último termo será o A6, né, gente? Que são 6 termos. E para usar a fórmula, eu vou precisar do primeiro termo multiplicado pelo número de razões elevado a 6 menos 1, que é 5. Eu já estou usando o primeiro. Então, substituindo o primeiro termo 3, razão 4 elevado a 5. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou multiplicar 4 por ele mesmo 5 vezes, tá? Então, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes, que vai dar 1024, tá? Aí, eu jogo esse valor aqui, vai ficar 3 vezes 1024, que vai dar 3072. Ah, eu não quero usar a fórmula. Então, vai e faz, são 6 termos. Aí, vamos lá. Primeiro termo é 3. A razão é 4. Então, eu vou pegar o 3 e multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. Aí, o 12 vezes 4, 48. 48 vezes 4, 192. Aí, 192 vezes 4, 768. Aí, 768 vezes 4, 3072. O sexto termo tá aqui, conferindo com o que a gente achou aqui. Aí fica a critério de vocês. Ou usa a fórmula, ou vai devagarzinho, multiplicando até achar o termo que eu quiser, tá? Aí a segunda questão. Quanto vale o quinto termo? Então, eu quero A5. De uma PG em que a razão vale 2 e o primeiro termo vale 3. Mesma coisa. Ou a gente faz devagar, só quer achar 5 termos, né? 5. Primeiro termo, 3. Aí,
razão 2, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. Tá aqui. Ou, se eu for usar a fórmula, vai ser o primeiro termo vezes a razão elevada a 4, porque 5 menos 1. Então, vai ficar primeiro termo 3 vezes a razão elevada a 4. Então, vai ser 3 vezes 16, porque 2 a 4, a quarta potência vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, 3 vezes 16, resposta 48, que é a mesma coisa. Aí fica a critério de vocês. Terceira questão. Quanto vale o sexto termo da PG, em que o primeiro é 2 e a razão é 3? Então, mesma coisa. Aí, ou usa a fórmula. Então, se usar a fórmula, vai ser A1 vezes Q elevado a 5. Primeiro termo, 2, razão 3 elevado a quinta. Aí, eu tenho que fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, que vai dar 243, multiplicado por 2, 486. Aí, se eu fizer, aí começa com 2, vou multiplicando por 3, né? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Vezes 3, 162. Vezes 3, 486, que coincide com a nossa resposta, tá? Quarta questão, comprei. Aí já tem uns probleminhas aqui, né? Comprei um automóvel e vou pagá-lo em 5 prestações. Então, são 5 termos crescentes. De modo que a primeira é de R$ 1.000, então a 1 é 1.000. E cada uma das seguintes é o dobro. Então, o dobro é que a razão é 2. Ele quer saber o valor da última prestação, ele quer saber o da quinta. Então, se usar a fórmula A5, vai ser A1 vezes a razão elevada a 4, né? Então, o primeiro termo é 1.000, a razão 2 elevada a quarta. 2 a quarta, a gente já fez 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. Então, 1.000 vezes 16 vai dar 16.000, a última prestação. E se for fazer devagar, é só pegar 1.000 vezes 2, 2.000. 2.000 vezes 2, 4.000. E assim por diante, até achar os 16. Aí fica a critério de vocês. Quinta questão. Num programa de condicionamento físico, um atleta corre sempre o dobro, então a razão é 2. Se no primeiro dia ele nadou 25 metros, ele quer saber no sexto. Então, no sexto, A1 vezes a razão elevada à quinta, né? Então, primeiro termo, 25, a razão é 2 elevado à quinta. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, vai dar 32. Então, 32 vezes 25, 800 metros, que é a letra D, tá? Aqui. E a sexta questão, numa cultura de bactérias, na primeira hora, uma bactéria. Então, aqui, A1 é 1. Na segunda, A3. Toda vez que tem problema envolvendo bactéria, o crescimento é muito alto. Então, não tem como, mesmo que ele não fale se é PA ou PG, já sabe-se que é PG. Porque o crescimento, a proliferação de bactérias é muito alta. Então, é uma PG, elas crescem segundo uma PG, tá? Então, A2 é 3. Então, a razão de pulou de 1 para 3, 3 dividido para 1, a razão é 3, tá? Ele quer saber na sexta hora quantas bactérias vão ter.
Então, a 6 vai ser a 1 vezes Q elevado a 5. Primeiro termo é 1, a razão é 3 elevado a quinta. Então, vai ser 1 vezes 3 elevado a quinta, 3 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, dá 243, que vezes 1 dá 243 bactérias, né? Sétima questão, uma pessoa aposta na loteria durante 5 semanas, de tal forma, 5 semanas, 5 termos. Então, é o A5, provavelmente, que ele vai querer, ó, na quinta semana. Na primeira, ó, o valor na primeira é R$60 que ele aposta. E ele está dizendo que é sempre o dobro, então a razão é 2. Então, a 5 vai ser a 1 vezes Q a quarta. Então, o primeiro termo é 60 e a razão 2 a quarta. 2 a quarta, 16, então 60 vezes 16, que dá R$960 que ele aposta na quinta semana. Oitava, uma praga atacou uma criação de aves. No primeiro dia, uma ave adoeceu. No segundo, 2. Então, no terceiro, 4. E assim por diante até o 8º dia. Aí, tá vendo que tá indo de 2 em 2, então a razão é 2. Ele quer saber quantas morreram no 8º dia, então a 1 vezes Q é a sétima. Primeiro termo, 1, razão 2 a sétima. Então, 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes, dá 128 vezes 1. Então, 128 aves morreram no 8º dia. E para encerrar aqui, num apiário, onde tem criação de abelhas, no primeiro são 3 abelhas, no segundo 6, 12. Então, tá multiplicando por 2. É só pegar 6 e dividir para 3. Então, ele quer saber no sexto viveiro, vai ser o primeiro termo vezes a razão elevada à quinta. Então, a 6 vai ser, primeiro termo, são 3 abelhas, razão 2 a quinta. 2 a quinta é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então, 32. Então, 32 vezes 3, 96 abelhas, né? Ok? É isso aí.